Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, como galardão. De pé. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, receberás como galardão. Amém? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvando e agradecendo a Deus pelo privilégio de mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, e mais uma vez o privilégio de estarmos aqui reunidos e unidos para juntos apresentarmos mais um culto de louvor e adoração a Deus. E como sempre, às quintas-feiras, no nosso culto da vitória, com as irmãs do círculo de oração. Vamos estar orando, dando abertura aos trabalhos essa noite, e após a oração, as irmãs já assumem a liderança dos trabalhos dessa noite. Cumprimentando a todos que, através do nosso canal, a Cidade Combica Oficial, estão acompanhando o nosso culto. Que Deus abençoe a cada lar, a cada família também, em nome de Jesus. Quero pedir ao pastor Franciel estar fazendo a oração de abertura, e a seguir as irmãs já assumem a liderança dos trabalhos. Pode ser. Amém. Pode ser, irmãos. Amém. Bem, tá frio, né, irmão? Chovendo, né? Mas eu creio que tem mais gente no caminho aí. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, nós Te louvamos, Senhor. Te exaltamos e Te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui na Tua casa. Deus, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui, Senhor, com o único e verdadeiro intuito de Te louvar, de adorar o Teu nome, Senhor, e de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, toma a direção deste trabalho, usa cada um que terá a oportunidade, Pai, e que o Senhor seja o centro, Pai, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, estende as Tuas mãos sobre os Teus servos que estão a caminho, e que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar. Espírito Santo, age no nosso coração, retira de nós o que não provém de Ti, e, Senhor, trabalha na vida daqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Também nessa noite quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Estamos felizes por essa oportunidade, a qual o Senhor já nos preparou de estarmos mais uma vez na presença dEle para adorar e louvar e bendizer o nome santo do Senhor, né? Uma noite fria, mas o Senhor até aqui tem nos ajudado, né? Tem nos sustentado, tem nos dado saúde, né? Quantos muitos queriam estar na presença do Senhor nessa noite, mas pela enfermidade ou pelos momentos difíceis que tem encontrado não pode estar. Mas a gente que estamos aqui nessa noite, eu e você, que possamos abrir o nosso coração para que o Senhor venha se fazer presente neste lugar, porque eu creio que o Senhor já está neste lugar. Que eu e você possamos adorar, louvar e bendizer o nome santo dele, porque é Ele que merece a honra e é Ele que merece a glória. Amém? Nessa noite eu quero convidar a irmã Paula, juntamente com a nossa irmã Débora, para estar louvando o Senhor com dois lugares, uma dupla nessa noite. Amém? Nós possamos abrir o nosso coração nessa noite para louvar o Senhor, né? Porque o Senhor, Ele é
Gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. Também quero saudar todos com a paz do Senhor. Deus bendito. Vamos louvar a Deus, Senhor, assim, 98. Glória a Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Achei um bom amigo, Jesus o salva, o escolhido dos milhares para mim, dos males reunido, é forte de amor, que me purifica, guarda para si, consolador, amor, meu protetor, mal, solicito de minha oração, nos vales reunido, na estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim, consolador, amado, meu protetor, mal, solicito de minha oração, dos vales reunido, na estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim, levou minhas dores todas, as mágoas me peguei, minha fortaleza é na tentação, deixei por ele tudo, os ídolos quebrei, ele me consagração do coração, que o mundo me abandone, persiga o pecador, Jesus me mata até vinga ao fim, dos males reunido, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim, consolador amado, meu protetor, mal, solicito de minha adoração, dos males reunido, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim, não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo, que me protegerá, que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a lua e a morte nunca vem. Dos mares reunido, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim, consolador amado, meu protetor, mal, solicito de minha adoração, dos males reunido, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar louvor 150. Glória a Deus, aleluia. Glória. Glória.
Ezequiel capítulo 47. Maravilha, glória. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 9, leitura alternada como de costume, e o versículo 9, a parte A, que é o tema dessas 3 quinta-feiras. Nós estamos na segunda, não é isso? Essa é a terceira? Não faltei, me perdoe. Me perdoe. Meus irmãos, então nós vamos repetir o versículo 9, a parte A, que é o tema dessa terceira quinta-feira. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ele me disse: viste, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma a outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sairão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer, que entrarem esses 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Vamos repetir a parte A, meus irmãos, todos juntos? 1, 2, 3. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar estes 2 ribeiros, viverá. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, te exaltamos. Já pedimos, Senhor, sentir a Tua presença através dos louvores devocionais. Obrigado, Deus, pela Tua presença nessa noite. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, continua conosco, Pai. Fala com o Teu povo, Senhor, aquilo que necessitamos. Nos corrige, nos exorta, Pai, e nos console, porque estamos aqui necessitados e carentes de Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Amém. Nessa noite eu gostaria de dar a oportunidade para a nossa manhã. Depois da nossa manhã, eu gostaria de estar ouvindo o nosso nome e outro fazendo uma salvação. Amém? Deus é abençoou no dia de hoje, né? E eu não tenho palavras diante de Deus para agradecer. Se eu for contar a minha história desde lá de trás, eu acho que não vai dar para contar tudo. Mas eu quero falar para os irmãos que eu passei desde 2019. Eu estava fazendo faxina. E depois que eu viajei esses dias, lá mesmo eu orei a Deus e falei: Jesus, eu vou voltar, eu não quero mais trabalhar de faxina.
Irmãos, não é porque seja desonroso, não, porque eu fui muito abençoada com essas faxinas. Aleluia. Né? Eu louvo a Deus. E eu orava ao Senhor para que o Senhor me desse um veículo para me trabalhar. Mas, como eu sempre faço algum serviço para a nossa irmã Sheila, na minha concepção, o meu desejo era comprar uma estrada. E não deu. Aí eu fui atrás de uma Fiorino. Essa Fiorino, eu queria uma Fiorino zero, mas o meu não tinha condições, porque ela está mais de 100 mil reais. E realmente, irmãos, eu não tenho dinheiro e eu não comprei. Mas a gente foi fazer a simulação, né? Como eu não tenho movimentação na minha conta, não foi aprovado no meu nome. Mas Deus tem preparado a minha família, tem abençoado meus filhos. E eu louvo a Deus porque, antes de tudo, eu quero falar para os irmãos que agora, dia 8, no próximo domingo, eu faço 30 anos de casado. Para a glória de Deus, sou muito feliz, irmãos. Sou muito feliz. Deus me abençoou de uma forma que eu não tenho palavras para agradecer a Deus pela vida do meu esposo, pela vida dos meus 3 filhos, pelos meus netos lindos e as minhas noras, que também são minhas filhas. Eu agradeço a Deus. Aleluia. Irmãos, resumindo, né? Porque eu orando a Deus, e a gente, quando voltamos daquela agência, não foi agência, concessionária, né? Da Fiat, a gente conversando, meu esposo falou assim: Leda, a Fiorino para esse valor está muito cara, as parcelas vai ficar muito alta. Por que você não comprou um HR? Eu falei: meu Deus, se eu não tenho dinheiro para comprar uma Fiorino, eu vou comprar um HR. Mas Deus me presenteou com uma, é bom, né? É do mesmo modelo da HR, está aqui na frente, para a glória de Deus. Você me concedeu essa bênção através do meu filho Tiago. Né? Amanhã eu já tem serviço para mim. E eu só tenho que agradecer a Deus. Hoje eu escutei uma palavra de um pastor que ele estava ali contando uma história de Davi. E ele falou assim: você é um Davi nos dias de hoje. Aleluia. Para refletir, irmãos. Você é um Davi nos dias de hoje. Glória a Deus. Você sabe como Davi foi chamado? Aonde Davi estava? Quando Deus chamou Davi, que ele pediu para Samuel ir ungir, ele chegou lá, Samuel, ele foi olhar a aparência. Ele olhou os mais bonitos, os mais formosos, e Deus não olha a aparência. Aleluia. E eu falei: Jesus, realmente. Irmãos, eu não tenho, hoje eu estava falando para o William, eu não tenho faculdade, eu terminei meus estudos, mas não fiz nenhum curso elevado, mas eu posso dizer que eu sou abençoada por Deus. Irmãos, esse tempo dessa pandemia, eu não tenho que reclamar. Deus nos abençoou de uma tal forma, de uma tal maneira, entre saúde, porque eu fiquei enferma, Deus me deu saúde, e é tanta coisa que aparece, irmãos, que às vezes a gente se acha ninguém. Nós estamos lá no meio do deserto, achando que Deus não está olhando para nós. Quantas vezes nós entramos por essas portas e fala assim: Senhor, eu hoje estou só um pó. Dobra os joelhos, às vezes não temos nem palavras para falar diante de Deus. Mas Deus, Ele escuta, irmãos, a tua oração. A tua oração. Deus, Ele escuta. Não desista nunca do Deus que você serve. Dos teus sonhos, foi falado aqui através do nosso irmão essa semana. Não desista dos seus sonhos. Às vezes você acha: não tenho condições, mas Deus, Ele é o dono do mundo.
mas eu irei deixar aqui um versículo no Salmo 118, versículo 23, que nos diz assim: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele, porque Deus, Ele é fiel. Eu quero neste momento convidar o meu pastor, a minha igreja, meus irmãos, as minhas irmãs, toda vez que você vem para a casa de Deus, venha com propósito. Esses dias aqui é culto de vitória. Todos três quinta-feiras que tem tido temas diferenciados. Deus tem falado à igreja. Venha com propósito, porque campanha se faz com propósito. E eu tenho feito propósito diante de Deus, e Deus tem me ouvido, não é que eu seja merecedor, mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Eu preciso marcar um culto de ação e graça na minha casa, não para mostrar lindeza, casa bonita, bens materiais, não, para agradecer a Deus pela vida da minha família, porque pela misericórdia dele, todos nós estamos trabalhando, estamos com saúde, estamos sendo abençoados por Deus. Essa menina aqui, ela trabalhava numa empresa que ela recebia bem, e a empresa fechou, a loja fechou, ela ficou radiante de alegria porque ela já não aguentava mais trabalhar. Ela foi mandada embora não, né? A loja fechou, o rapaz fez acordo com ela. E quando ela chegou em casa, mãe, eu estava com passagem comprada para o Recife, e falei, você vai junto comigo, vamos viajar comigo. Mas eu mandei currículo para outros lugares. Eu falei, se chamarem você volta. Irmãs, eu comprei a passagem hoje, amanhã a empresa chamou ela para receber o dobro do que ela estava recebendo. E eu só tenho que agradecer a Deus. Ela viajou comigo, passou 8 dias, se divertiu um pouquinho e voltou e está trabalhando para a glória de Deus. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Não desista do seu sonho. Deus, Ele é contigo. Amém? Pastor? Jesus, porque o nosso seguro é Jesus Cristo. Eu irei procurar ainda um seguro, mas o meu seguro é Jesus Cristo. Glória a Deus. Oremos. Amado Deus e Pai nosso Pai Celestial, te apresentamos aqui, Senhor, a chave desse veículo, esse documento que o Senhor tem preparado para a tua serva como bênção, para o seu trabalho, para o seu sustento, para cuidar da sua casa e da sua família, Senhor. Por isso, te louvando e te agradecendo por este bem adquirido, Senhor amado. Nós queremos pedir que o teu anjo campe em redor da tua serva, por estes caminhos que irá de percorrer, Senhor, realizando o seu trabalho, Senhor, buscando recursos, ó Pai, para cumprir com o seu dever, Senhor meu Deus, e também abençoar a tua obra, abençoar a sua família, Pai querido e eterno. Abre as portas de bênção sobre a vida da tua serva, Senhor, e guarda, ó Pai querido, de todo perigo, de todo mal, de todo acidente, dá livramentos, Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome. Senhor, nós te louvamos porque tu és um Deus misericordioso, e o Senhor abre porta aonde não tem porta, e o Senhor abençoa aquele que confia em ti. Senhor, e aqui está uma prova viva através do testemunho da tua serva, dada nesta noite, que o Senhor tem cuidado daquele que te busca e que te serve com propósito, com alegria e com vida no altar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo isso, ó Pai, e continuamos, Senhor, te adorando na beleza da
pega de surpresa, né? Porque eu creio que a letra que ele enviou ali no Senhor abençoou ela com melhor do que ela imaginava. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos surpreende. Quando nós pedimos algo do Senhor, a gente pede às vezes uma coisa assim, aquilo que eu posso pagar. Deus te dá uma coisa melhor e Ele vai te ajudar a pagar. Porque o Senhor é fiel e Ele é aquele que cumpre promessa e tudo aquilo que o Senhor fala, Ele é fiel para cumprir. Ele não é louco para mentir, mas Ele é fiel para cumprir. Se você tem promessa, aquilo que você acha que não vai realizar, confia, irmão, entra no propósito, porque o tempo certo do Senhor Ele vai realizar. O nosso irmão nos traga a oportunidade, depois eu gostaria de estar para a nossa irmã Tânia para recolher nos dízimos e oferta. Em seguida, as irmãs estarem louvando, depois eu gostaria de estar para a nossa irmã Tati também, cantando as bênçãos do Senhor. Amém? Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido de assim estar na casa do Senhor. E foi uma luta, irmãos, para me chegar aqui hoje. Falei para minha esposa, eu não quero ir, estou frio. Meus olhos estão bem irritados. Dia de frio é só uma vez. Mas Deus Ele tem a sua maneira de tratar, Deus Ele tem a sua maneira de trabalhar. Talvez nessa noite alguém está precisando desta palavra. E muitas das vezes nós temos acovardado. E nessa noite eu vi o propósito de ouvir Deus falar nos nossos corações. Mas muitas das vezes Deus Ele quer que nós falamos ao coração daquela pessoa, né? E o tema dessa noite, após os irmãos escolheu, versículo 9, eu falei, se eu tiver oportunidade, o que eu vou falar, Senhor? Mas que o Senhor possa dirigir nessa noite um trabalho, porque coisa gloriosa é quando nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus, aí as coisas acontecem, né? Então nos diz, no versículo 9, o tema, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses dois ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Somente aquilo. Deus Ele tem um propósito na nossa vida. Deus é aquele que conhece a minha necessidade e a sua necessidade. E sabemos que quando estamos passando por uma prova, você não passa sozinho. Isaías 43, nos versos 2, ele diz que quando você passares pelas águas, não estou fugindo do tema, o Senhor passará contigo. Tanto é que aqui ele usa esse homem no versículo 3, e aquele homem começou a medir, e naquele exato momento ele mediu, e a sua medida dava pelos arqueiros. Tem crente muitas das vezes que Deus Ele prova, e quando está na canela a pessoa já desiste, não quer mais. Mas Deus Ele conhece, irmãos, até onde você pode chegar. E no mesmo 43 ele diz que quando passar pelo mar, ele não vai submergir. Haja visto o povo de Israel, quando Deus, eles olharam no lado, tinha o mar, atrás estava o povo de Faraó. O que ele fez? Ele abriu o mar e Deus fez ele passar, e todos que estavam ali não submergiam. E nos diz que quando você passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. A Bíblia nos vai falar de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens, ele não ouviu aquele decreto, ele não quis, ele não se curvou, irmão. E o que eu quero dizer para os irmãos, não se curve diante das provações que você está passando. E aí ele continuou a medir, e alguns estavam no joelho. E nessa noite, irmãos, vence as provas de joelho. Deus Ele conhece a sua situação, Ele sabe até onde você pode suportar. A Bíblia diz
diz que Deus não nos dá prova além daquelas que não possamos passar. Mas uma coisa Ele faz: Deus Ele dá além daquilo que pedimos e pensamos. Olha que bênção que foi contada nessa noite. Deus Ele dá além daquilo que pedimos e pensamos. Deus Ele conhece a sua necessidade. Deus Ele conhece o grau de intimidade que você tem com Ele. E Deus Ele sabe até onde Ele pode te medir. E esta palavra, irmãos, Ele vai dizer que Deus Ele está medindo a cada um de nós. E pode deixar que você não vai se afogar, porque diz também que Ele mediu, mas viu em um ribeiro a qual não podia atravessar. Deus sabe até onde você vai chegar. Que possamos nessa noite ficar com essa palavra, e quando formos provados pelo Senhor, dê valor a essa provação. Sábado, irmãos, eu estava tão triste, angustiado pela situação que eu estava passando, e eu cheguei a interrogar a Deus. Falei: meu Deus, por quê? O que está acontecendo comigo? Revela para mim, Senhor, o que eu estou passando. E Deus usou a irmã falando acerca da metamorfose da lagarta. E aquilo ali é lindo, uma transformação. Deus Ele falou comigo ali, irmãos, que tudo que eu estou passando é apenas um processo. E no processo da lagarta, irmão, não adianta você querer sair do casulo, não. Porque se você se rasgar e sair, você morre. Mas eu louvo a Deus, porque o tempo da lagarta vai chegar um tempo que ela vai sair do casulo e vai voar. E nessa noite, irmãos, nós possamos ficar com essa palavra, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Acho que eu falo em casa, né? Quando a prova está muito grande, é sinal de que coisa boa está vindo por aí, né? Não existe luta que não tenha um fim para acabar, e não existe prova que Deus nos coloque num propósito, né? Ele sempre tem um propósito em cada provação, como o irmão falou da lagarta, né? E Deus Ele tem propósito em todas as coisas da nossa vida. Ainda que a gente não entenda hoje, né? Mas quando acontece que a gente vai entender. Não sei porque a gente, cabeça dura, sabe disso, né? Muitas vezes ainda fica murmurando, né? Ao invés de adorar a Deus, a gente é ser humano, né? Esse louvor que eu vou louvar fala sobre mergulhar, né? Cada vez que nós viemos aqui, nós viemos mergulhar nesse Deus, né? Nesse rio que é Jesus. Porque eu creio que em cada mergulho que a gente dá, a gente se levanta, a gente diferente, né? A gente se levanta curado, a gente se levanta renovado. Antes de louvar, vou deixar aqui o Salmo 146, no verso 5, que diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor teu Deus. Né? Que nós devemos confiar neste Deus que tudo pode, né, fazer sobre as nossas vidas, e crer assim que em cada deserto sempre tem um manancial, né? O Senhor nunca nos deixa sozinhos no deserto, Ele sempre está conosco. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Muitas águas a jorrar, vem do coração
saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus pelos ofertantes, pelos descendentes da casa do Senhor. Né? Deus, Pai justo e maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por cada ofertante, cada descendente, meu Deus, aqueles que estão desempregados, Senhor, que o Senhor abre portas, Senhor, que o Senhor assim venha, meu Deus, suprir toda necessidade do teu povo, da tua igreja. Senhor, sou muito grata a Ti por tudo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor vem abençoando cada vez mais, Jesus. Muitos segundos, Senhor, que nós te pedimos e já te agradecemos em Teu nome. Amém. Só o Senhor é Deus. Está em favor do Senhor, amém? Aleluia.
aqui a Bíblia da irmã, né? Porque eu ando com o celular na bolsa, então eu já baixo a Bíblia no celular. Porque a irmã é nova, mas já tem problema na coluna. É para evitar o peso. Eu vou ler aqui a versão da Bíblia da irmã, mas eu também vou ler aqui a versão que está baixada no celular, tá, irmãos? Que se encontra no Salmos 14, versículo 4. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comessem pão, e não invocam ao Senhor. Ali se acharão em grande pavor, porque Deus está na direção dos justos. E aí a versão que está aqui no celular, que é a que eu acho mais prática para mim fazer minha leitura diária, tá assim: o Senhor pergunta, será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Irmãos, a paz do Senhor, e com essa palavra eu posso dizer que eu tenho vivido ela, não só no meu dia a dia, como no meu emprego, e como é bom a gente ser fiel a Deus, né? E seguir corretos. Eu falo isso como exemplo, uso muito no meu trabalho, que eu faço o dia lá, né? Quantos clientes chegam em mim e falam assim: onde sua? Eu falo: não, não é minha não. Nossa, mas você cuida tão bem, você cuida, parece que é sua, assim lá eu vejo você aqui conduzindo as meninas, fazendo, mandando, falando o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e corrigindo, e tudo com tanto amor, com tanto zelo, e parece que é sua. Seu patrão, sei lá, ele olha você pela câmera o dia inteiro, eu não sei, mas eu tenho um que me olha o dia inteiro, e é por ele que eu faço com tanto amor, com tanto carinho, com tanto desejo. E é impressionante a quantidade de clientes que às vezes pergunta pra gente, né? Eu mexo com rede social, eu falo lá no WhatsApp, no Instagram da loja, tudo. Então os clientes vão na loja, eu não gosto de mostrar meu rosto, né? Mas aí eles veem a voz, veem a minha mão e falam: é você, né, que faz vídeo no WhatsApp, no Instagram e tal? Ah, a gente conhece pela voz. E os clientes falam: nossa, é impressionante o jeito que você cuida, parece que é seu. E eu fico muito feliz de saber, porque eu faço com amor, com carinho e para o Senhor. Não importa se o homem está ali, eu estou fazendo para Deus. Não tenho coragem de tocar no que não é meu, né? Então eu tenho muito zelo. Esses dias, com um breve testemunho, aconteceu algo lá no trabalho, que começaram a pegar coisas, né? Começou mexendo que não era dele, né? Pessoas que, infelizmente, eu me entristeci porque era cristão. E foi o que mais impactou. E aí a gente fala: nossa, tinha que ser um crente que fez isso. Então, assim, os donos da loja começaram a puxar imagens na câmera e começou a ver uma certa pessoa levando mercadoria para casa, não trazia dinheiro. O dinheiro entrava no caixa, mas não batia. E quando a gente foi ver, veio da onde a gente menos espera, né? E para honra e glória do Senhor, graças a Deus, isso nunca passou pelo meu coração. E eu falo: como é bom ser reto, né? E servir a nosso Deus e ser reto, porque nós damos testemunho da nossa vida, né? E essa palavra aqui, eu ainda vi duas palavras que a gente, graças a Deus, lá em casa a gente tem feito cultos, né? Doméstico. E eu às vezes tentei fugir, eu fui abrir outra palavra, falou a mesma coisa. Falando de você ser reto, né? Você ser pessoas verdadeiras, não mexer no que é seu. O Senhor está vendo, o mundo pode não estar vendo, mas o Senhor está vendo, né? Então a gente tem que pensar duas vezes. E outra coisa que aconteceu comigo, outro testemunho que eu queria passar para a igreja, que eu disse: quando eu tiver a oportunidade eu vou passar. É que, irmãos, há uns tempinhos atrás, eu estava tentando sair lá do meu trabalho, né? A gente fica fadigada, né? São o quê? Uns 15, acho que 16 anos, só o Cauê tem 8. Já tem um tempinho, então tem hora que você quer jogar tudo e fala: chega, não aguento mais. É muita coisa, irmãos, é muita responsabilidade. Tem hora que você liga para os donos e eles falam: vou resolver. Você sabe que você faz tão bem, resolve aí. E eu já estava bem cansada disso, né? E eu comecei a orar a Deus, gostei, recebi palavra, falei: amém, é para mim sair, eu vou sair. E começou a acontecer coisas no meu emprego que eu não estava mais aguentando. Pessoas começam a se incomodar
verdade, começam a te caluniar, começou a levar informações para os donos da loja que não batem com o meu dia a dia, por eu ser correta, mas aí começou a me atingir e eu comecei a ficar incomodada. Eu falei, misericórdia, a gente tenta fugir do mal e o mal vai ali te cutucar. E aí começou a chegar no meu ouvido, eu comecei a me entristecer, né? A pessoa que colocaram para ser minha subgerente. Falei, como que pode? Eu vou ficar trabalhando numa loja, eu sou a gerente, ela é a subgerente, ela me calunia. Tudo bem que é meu lugar, eu tô dando, gente, de graça, mas, né? E ali, constantemente, todos os dias, eu era apontada e não estava mais bacana. A equipe também, eu trabalhava a equipe de um jeito, ela trazia a equipe do lado dela para tentar trabalhar diferente. E foi quando eu orei a Deus e falei, amém. Eu só estou assim, esperando Deus falar, vai. Só esperando. E estava assim, até liguei um dia para o pastor para conversar, pedir orientação, né, que às vezes é o que devemos fazer, né, a gente ora a Deus, busca a Deus, mas a gente tem um pastor aqui, né, então eu falei, eu vou usar, eu vou ligar lá para falar com o pastor, né, se eu tenho mais essa ajuda para mim. E ele me aconselhou muito bem e eu fiz dessa forma. Só que começou a acontecer um monte de coisa na empresa que eu não estava entendendo. Começou a sair um monte de gente esse ano. Começou a fazer uma limpa, começou a mandar a gente embora. Eu falei, gente, eu quero sair. Eu já fui no escritório, sentei lá, falei para os meus patrões, me mandam embora. Falaram, amém, a gente vai mandar você embora. Eu falei assim, olha, eu estou te avisando um ano antes, porque eu não quero ser... como que eu posso falar? Vocês me ajudaram tanto, até a casa que eu comprei, foi vocês que me ajudaram. Então, eu não quero abandonar e deixar vocês na mão. Eles falaram, amém. Quando puder, a gente vai mandar. Mas tá bom, tá chegando perto. Eu fiquei contando os meses, tá chegando perto, tá chegando perto. E quanto mais ia chegando, mais eles iam mandando gente embora. E eu, meu Deus, como que eu vou sair se eles estão mandando as pessoas que eles precisam ir embora? Eu não vou ter coragem de deixar eles na mão. Até chegar ao ponto que eu falei, bom, essa daqui eles não mandam, que era a minha subgerente. Até chegar ao ponto que eles mandaram ela embora. E eu fiquei sem entender nada. Eu falei, meu Deus, eu que quero sair. Sou eu que quero sair. Sou eu que estou cansada, não aguento mais isso daqui. Eu não consigo viver no meio de falsidade. E aí eu comecei a parar de me perguntar o porquê e tentar entender o que Deus estava fazendo. Porque a todo tempo que eu era caminhada, eu estava orando, eu estava entregando nas mãos do Senhor essa pessoa. Eu não estava falando, Senhor, vai lá, faça justiça. Não. Eu orava por ela todos os dias, eu orava pela minha equipe todos os dias, mesmo me caluniando. E aí o Senhor começou a fazer uma limpa até na equipe. E começou a trazer meninas abençoadas para trabalhar comigo. E eu não estava entendendo nenhum do processo, né? E quando eu fui para aquele lugar, para São Miguel, eu confesso, eu fui com muita ira no coração. Os crentes ficam. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que atravessar e pegar trem, pegar ônibus, não sei o que horas que eu vou chegar na igreja, que horas que eu vou chegar em casa. Comecei a murmurar e não entendi, irmãos, a obra que Deus tinha comigo naquele lugar. Então, eu parei de questionar o porquê que eles me queriam ali, né, que o Senhor queria eu ali, e comecei a entender. E aí hoje eu descansei, eu falei, tá bom, Senhor, o segredo é descansar, não é o momento. E aí o Senhor falou comigo, filha, você vai sair. E eu te permiti sair. Mas se essa porta fui eu que abri, sou eu que vou fechar. Eu já te permiti sair, mas eu não te falei quando. Eu só te permiti sair. Mas agora você vai ter que esperar com paciência. E eu não venho com as consagrações aqui de manhã, confesso, tá, irmãos? E um dia aconteceu de eu esquecer, a irmã não está aqui, a irmã Isabel, eu esqueci uma sacola aqui de mercadoria. E aí eu falei, irmã, ficou aí na igreja, ficou lá no banheiro, pega para mim que eu passo de manhã para buscar. E aí eu vim e eu falei, já estou aqui, vou sentar um pouquinho, né? E aí o Senhor falou comigo, porque nesse mesmo, um dia anterior, eu tinha ligado para o pastor. E aí a palavra que a irmã falou grandemente comigo. Esperei com paciência no Senhor, né? E aí eu falei, então tá bom, Senhor, eu vou esperar. E desde o dia que eu resolvi esperar, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, naquele lugar. Então, irmãos, continue, ore, entrega mesmo o seu caminho no Senhor. Não faça com a sua força, não, que é Deus que comanda a vida do cristão. Quem comanda é Ele. E eu agradeço a Deus e só rapidinho, eu quero agradecer pela liderança a cada uma que não desistiu de mim, porque muitas das vezes, irmãos, eu me encontrava desanimada, não tinha mais vontade de mim, mas eu vinha. E quando eu chegava aqui, eu falava, Senhor, muda isso no meu coração, Senhor, me ensina mais, tá querendo ter sede da tua palavra, te buscar.
começar a voltar para o grupo, me esforçar. Irmãos, eu chego tarde, mas dá para vir. Mas teve uma hora no passado que eu falei, não, eu estou aqui em São Miguel, eu fiquei rebelde, crente fica rebelde, irmãos. Eu fiquei rebelde, eu falei, não, eu estou em São Miguel porque eu não tenho mais para nada. E Deus começou a falar para mim, eu tenho uma obra para fazer na tua vida, enquanto você eu não vou começar, as coisas não vão começar a acontecer. E quando eu comecei a abrir meu coração para o Senhor, deixar Ele trabalhar, voltei para o grupo, porque as irmãs não desistiram de estar sempre ali mandando mensagem, olha, passou um lugarzinho, fica para mim. Então, assim, eu agradeço a vida de vocês por não ter desistido. Não desista, irmãos, eu vejo teimosa. Mas continua batendo na porta porque ela abre. E o melhor caminho não é esse daqui. Eu comecei a entender depois disso, irmãos, que eu fui voltando, eu fui me despertando. Coisas que a gente não fazia em casa, que é culto doméstico, a gente começou a fazer. E Deus tem operado grandemente. Então eu falo para os irmãos, vale a pena estar aqui. Cada um que sobe nesse altar e lança uma palavra, que o Espírito Santo realmente entre no teu coração e deixe trabalhar, porque as pessoas que sobem aqui são usadas pelo Senhor, né? Então dá ouvido ao Espírito Santo, tá bom? É só isso que eu queria falar nesta noite e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus continua abençoando a nossa irmã Tati, né? Eu creio que o Senhor é fiel, tem cumprido as promessas na vida dela e da sua família, amém? Irmãos, vamos se colocar de pé, nós estaremos orando pela vida do nosso pastor Manuel, né? E eu creio que o Senhor ainda tem uma palavra para falar aos nossos corações, né? Como o pastor diz, o culto geralmente tem de até 9h30, então a gente vai até umas 9h30, amém, irmãos? Amém. Amém. Porque o homem está cunhado aqui, mas ele vai falar aquilo que o Senhor tem para falar, que o Senhor colocou no coração dele, que ele vai falar nessa noite, amém? Vai pensar que ele não gosta de ir voluntário, mas ele está na direção do Senhor, amém? Quero convidar nosso pastor para estar orando em favor do pastor Manuel. Glória a Deus, segundo Deus Pai Celestial. Até aqui, Senhor, nós temos apresentado a Ti, nosso louvor, nossa adoração. E temos ouvido testemunhos edificantes para a nossa vida cristã. No entanto, Pai, falta-nos algo especial. E por isso estamos aqui nesse momento, te rogando, Senhor, que mais uma vez o Senhor abra as janelas dos céus sobre nós e abra a porta da palavra sobre a vida do teu servo, pastor Manuel, que nessa noite será canal de bênção para nós, na ministração da tua palavra, Senhor, dando a ele graça, sabedoria e discernimento, Senhor, para ministrar a tua palavra, na autoridade da mesma e sob a unção do teu Espírito Santo, porque certamente, Senhor, cada um de nós precisamos de ouvir a tua voz mais uma vez. Por isso te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus estar nesta noite junto com todos vocês para junto adorar a Deus. Embora que as horas Glória a Deus. muito avançadas, mas cada um que passou por aqui, o primeiro, o segundo, teve 40 minutos, irei falar alguma coisa sobre esse texto. Meus queridos irmãos, aqui na parte B do tema, diz assim: onde quer que entrarem, este dois rios viverá. Amém? Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Aqui no início, estava ao lado do meu pastor e ele falou assim sobre esses dois rios. Glória a Deus. Pela graça de Deus, nós chegaremos lá e irei falar, mas iniciando um pouco sobre o livro do profeta Ezequiel. Nós encontramos que o livro de Ezequiel é o livro da visão, e o livro do Apocalipse, livro da
revelação. Glória seja dada ao nome de Jesus. Iniciando pelo capítulo 2 e 3, Deus chama a Ezequiel. Depois que ele é levado cativo para a Babilônia, na segunda parte que o rei Nabucodonosor sitiou a Jerusalém. 9 anos depois que Daniel estava lá na Babilônia, chegou em Ezequiel. E ali Deus tinha um propósito, como Deus tem um propósito na vida de cada um que serve a Deus. Embora ele passe por grandes lutas, tribulação, mas Deus está com ele e a vitória é certa. Deus chamando e disse: olha, Ezequiel, pregue a minha palavra que eu te disser, que eles ouçam ou que deixem de ouvir, porque é um povo rebelde, são povo de coração duro, mas tu prega a palavra, ele tem coração de pedra, mas eu posso transformar em coração de carne. Mas ali, meus queridos irmãos, e Deus falou mais para Ezequiel, apresentou o rolo e disse: come este rolo. Então tem que ter um preparativo para cada cristão, quando Deus tem um chamado especial. E ali nós vimos, meus queridos irmãos, Deus não podia usar a Daniel, que já estava lá. Podia sim, mas Deus queria que Ezequiel, porque era um homem de coragem, era um homem de punho firme, era um homem que tinha uma voz aguçada. Nós vimos, meus queridos irmãos, aos que passam por aqui, os que estão no culto, um prega um pouco mais lento, outro prega mais acelerado, mas cada um tem uma chamada, e Deus utiliza de Ezequiel, porque era daquele pregador mais acelerado. Então Deus disse: esse é o homem que eu vou usar no cativeiro para falar para esse povo rebelde, porque o fim vem, e o fim vem, Deus falando para Ezequiel, e veio vindo, sempre falando. Ezequiel, quando ele ouviu e sentiu a responsabilidade, a Bíblia diz no capítulo 3, ele ficou pasmo por 7 dias. Veja a responsabilidade. Aleluia. Meus queridos irmãos, uma certa ocasião, quando eu estava lá no estado de Pernambuco, eu ia caminhando junto com o presbítero já há 45 anos atrás. Nós íamos para uma igreja, ele estava escalado para dirigir um culto, e ele disse uma coisa para mim: responsabilidade procura quem não sabe o que é responsabilidade. E a responsabilidade, quando pesou nos ombros de Ezequiel, ele ficou pasmado 7 dias, mas Deus deu força para que ele continuasse a palavra, não o que Ezequiel queria, mas aquilo que Deus queria para aquela nação. E Deus sempre tem pessoas que ele levanta para trazer uma palavra, que queira ouvir aquela palavra ou que não queira. Tem crentes que só quer ouvir palavras de que traga ego para si, prosperidade. Mas, meus queridos irmãos, a Bíblia, ela é completa. A palavra de Deus tem que ser pregada. E Ezequiel, ouvindo a palavra, ele temeu, mas Deus deu coragem para ele continuar. E aqui no versículo, no capítulo 47, em parte se cumpriu, e em parte aquela profecia ainda não se cumpriu. E eu vou provar mais para frente qual é a parte que ainda não se cumpriu. E quando
Ali chamaram Ezequiel e começou a andar com Ezequiel. E a Bíblia nos diz que quando ele chegou ali, na margem daquele ribeiro, e ali começou a primeira medida, aonde as águas davam no tornozelo. Então ali alguém podia correr de um lado para o outro, porque a água estava no tornozelo. O que quer dizer? Quando você aceita a fé, tudo é maravilha. Oh, Deus, tudo é novidade, porque a água ainda está no tornozelo. Aí vem a responsabilidade. Eu lembro-me quando eu era criança, morava perto de um rio, e quando o lugar daquele ribeiro que estava raso, eu corria de um lado para o outro, porque a água estava no tornozelo, mas quando estava pelo joelho, não dava mais para correr, aí tinha que pular, mas quando estava nos lombos, aí não tinha mais jeito, meus queridos irmãos. Aí é responsabilidade. E a água foi subindo e mediu mais. Segunda medida. E a segunda medida estava onde? No joelho. Que quer dizer oração. E nós vemos, meus queridos irmãos, no livro de Esdras, e Esdras, continuamente, ele dobrava o seu joelho e orava pelo povo, porque o povo estava distanciando da presença de Deus, mas ele não desistiu, ele orava a Deus de joelho, para que Deus restaurasse aquela nação. Meus queridos irmãos, tem crente que parece que tem prazer quando vê o fracasso de outro, mas essa não, pelo fracasso de alguém, essa se punha de joelho, orando a Deus pela vitória daquele povo desobediente. Meus queridos irmãos, nós vemos também Daniel, no capítulo 6, versículo 10. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, e aquele que fizesse qualquer petição a outro Deus, a não ser o rei, meus queridos irmãos, seria lançado na cova do leão. E a Bíblia diz que Daniel, 3 vezes ao dia, ele dobrava o seu joelho com a janela aberta para a banda de Jerusalém e orava a Deus 3 vezes ao dia, porque as águas já estavam subindo, já estava no joelho. Agora ele tinha que entrar no propósito de oração para que Deus desse a vitória. E nós encontramos também, meus queridos, Romanos capítulo de número 14, versículo de número 11. Paulo também de joelho, orando, meus queridos irmãos, pela aqueles fracos da fé, que ali estava tendo a disputa, o crente ali querendo ser mais santo do que o outro. E Paulo disse: olha, todos vocês irão dobrar o seu joelho perante o tribunal de Cristo. Todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará. Paulo quer dizer: deixa de muita conversa, deixa dessa teimosia, mas entre pela palavra, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E nós lemos mais à frente sobre a água dando ainda pelo joelho. Paulo falando aos Efésios capítulo 4, versículo 14: por esta causa eu me ponho de joelho. Que causa seria essa, meus queridos irmãos? Seria as aflições que Paulo estava passando para os crentes não se desviar. Quantas vezes você aceita Jesus e parece que tudo é maravilha, aí a água vai subindo, dando pelo joelho, aí diz: vê os problemas que existem. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha sido crente. Meus queridos irmãos, mas permaneça, porque Deus é aquele que dá vitória. Por isso, Paulo disse: por esta causa me
exercício da fé pelas aflições que Paulo passava, porque pregava o evangelho tanto para o judeu como para o gentio. E alguém dizia: mas Paulo passar por isso, não é bom ser crente dessa maneira, porque Paulo, um homem desse, passa sim, mas Deus é com o crente, meus queridos irmãos. Por onde ele passar, Deus está com ele, meus queridos irmãos, porque Deus, ele é fiel. E menino, a terceira menina, então chegou no lombo. O que quer dizer? Dependência total de Deus. Agora você vai ser dependente de Deus. Como os irmãos já passaram, que a água chegou no lombo, que aí dependia só de Deus, não dependia do homem. Quando às vezes a medicina falha, não tem mais jeito, mas Deus dá jeito, porque a água chegou no lombo. Mas Deus vai dar jeito, meus queridos irmãos, porque você depende somente de Deus, não vai depender do homem, é depender de Deus, porque as águas já têm subido, têm chegado até o lombo, meus queridos irmãos. Aí você vai depender somente de Deus, e Deus, ele é poderoso para estender a sua mão e te dar vitória, meus queridos irmãos. Vocês, mulheres que estão aqui no culto, as águas podem chegar no lombo. Responsabilidade, dependência total de Deus para tomar decisões. Tem que depender de Deus, tem que comer o bolo, tem que ler a Bíblia, para que o Espírito Santo dê discernimento para resolver as causas. Meus queridos irmãos, está lá embaixo, que maravilha, né? Mas quando deseja chegar até aqui, mas a água vai subir, você está aí, a água está no tornozelo. Se você chegar mais para cá, a água está no joelho. Mas se você chegar aqui, onde está o pastor, a água está no lombo, meus queridos irmãos. É dependência somente de Deus. Mas Deus é fiel. Você não vai se falar, não, porque Deus está no controle. A Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, falando de rio, a Bíblia nos leva para o Salmo de número 46, versículo 5. Ao rio e cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus está com você. Ao rio, este rio é o Espírito Santo, porque Paulo diz que Deus não mora em trigo feito por mão de homem, mas sim pela mão do Pai que está no céu. Você é criatura dele. Ao rio e cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Que maravilha! E ainda este rio, esta água viva, que a Bíblia fala aqui, meus queridos irmãos. Jesus se deparou com a mulher de Samaria e disse para a mulher: se tu beber dessa água, tornará a ter sede, mas se tu beber da água viva, que é Jesus Cristo. E aqui a Bíblia fala da água viva, e dessa água que jorra do trono. Que maravilha, meus queridos irmãos. E a mulher ficou querendo desta água. Mas quando Jesus lançou o convite, que ela foi até a cidade e falou daquilo que Jesus profetizou na vida dela, que tinha acontecido, Deus, ele é fiel para operar maravilha. Ainda, meus queridos irmãos, no livro de João, capítulo de número 7, versículo de número 37, Jesus estava na festa do tabernáculo, e Jesus
novamente, mas quem beber da água, só notar que é Jesus Cristo, Ele faz você jorrar rio de água viva, porque Ele é o Todo-Poderoso, meus queridos irmãos. E chegando aqui, no texto que é o tema central, meus queridos irmãos, que aqui está escrito: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes 2 ribeiros viverá. Por onde quer que entrarem estes 2 ribeiros? Esta palavra ainda vai se cumprir, esta profecia, porque não se cumpriu ainda. Meus queridos irmãos, e quem tiver a Bíblia, abra aí, meus queridos irmãos, Zacarias capítulo 14 e o versículo 4, e vamos ver o que, porque ainda não aconteceu esta profecia ainda. Zacarias capítulo 4, versículo 14, para se cumprir estes 2 ribeiros. 14 e 4. Bora? Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E dali, meus queridos irmãos, é onde vai sair os 2 rios. Isso não aconteceu, irá acontecer quando Jesus virá sobre a terra e pisará no Monte das Oliveiras. Então, ali o monte vai se fender e vai sair ali 2 rios. Um vai até o do Oriente, vai até o Mar Morto, e o do Sul vai até o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo. Eu, quando estive em Israel, eu estive em 3 lugares do Mar Mediterrâneo. Primeiro lugar que eu tive foi em Tel Aviv, porque Tel Aviv é a margem, é construída a cidade à margem do Mar Mediterrâneo. Tive também em Jope, aonde Jonas pegou a embarcação. Ali, meus queridos irmãos, não se chama mais Jope, mas Java. Eu estive lá. E tive também, meus queridos irmãos, no Mar Grande. Ali, meus queridos irmãos, deixa eu ver, eu descrevi aqui no Mar Mediterrâneo. Tive também em Cesareia. Tem 2 Cesareias, tem Cesareia Marítima e Cesareia de Filipe. Eu tive Cesareia Marítima e também tive em Cesareia de Filipe. E ali nós contemplando, olhando o panorâmico de Israel e vendo, meus queridos, só Deus é quem pode fazer, porque ao lado esquerdo fica a mesquita do muçulmano, aonde era construído o Templo de Salomão. Do lado direito fica o monte, meus queridos, das Oliveiras, e no meio tem o vale. Mas a Bíblia fala que na profecia de Zacarias que vai abrir o monte das Oliveiras, vai se prender, e ali vai abrir e vai correr 2 rios, um para o Oriente e o outro para o Sul, meus queridos irmãos. Veja o mistério de Deus. Quem estiver lá, aí olha e vê, mas um está no alto, outro está no outro alto. Como pode a água vir de lá, de Jerusalém, e atravessando e fazendo 2 rios, e um vai dar até ao Mar Morto, aonde não tem vida, mas vai ter vida, porque a Bíblia nos fala que vai ter vida ali, meus queridos. Agora eu fui pesquisar.
e pude entender ali no Mar Morto a dimensão que tem. Ele tem 76 quilômetros de comprimento, ele tem 17 quilômetros de largura. Agora, a profundidade dele é tremenda, meus queridos irmãos. Ele tem 392 metros de profundidade. Se eu soubesse que tinha essa profundidade toda, quem era que entrava lá? Mas eu estava na garrafa. Por isso que eu vi e não entendia, porque no Mar Morto, quem entrar lá, da cintura para cima você não passa, que você boia. Eu quando entrei e chegou do umbigo para cima, a água me deitou. Quando eu quis me virar de barriga para baixo, não, ela me virou de barriga para cima, porque não muda, você fica boiando, pode tiver o peso que tiver, não afunda lá, meus queridos irmãos. E eu vi em uma certa distância, né, umas boias para ninguém atravessar para lá, mas eu não sabia que tinha essa profundidade, meus queridos irmãos, de 392 metros de profundidade. É tremendo, meus queridos irmãos. Só quem esteve lá vê, meus queridos irmãos, o que Deus ele tem feito. Muitas vezes lemos a Bíblia, mas quando chegamos lá, aí você vai ver a prática daquilo que você leu. Porque quando você está lendo a Bíblia, é como você estiver numa faculdade de uma engenharia. E quando está na obra, vamos supor, uma engenharia civil, quando você está fazendo a engenharia civil, você está lendo cálculo, matemática, mas quando você chega no canteiro de obra, aí você vai ver coisa diferente, aí você vai aprender a prática, porque lá na faculdade você aprendeu a teoria, mas lá no canteiro de obra você vai aprender a prática. Então é como você ler a Bíblia e como você estiver lá. Se todos leitores da Bíblia pudessem ter o direito de ir até Israel para ver toda a panorâmica, aquilo que está escrito na Bíblia, você vê com seus próprios olhos. É coisa que você, quando vem de lá, você não vem da mesma maneira que você saiu. Você vem com uma visão totalmente diferente, meus queridos irmãos. Porque Deus ali, Ele se faz presente. Eu já estive em muitos lugares, mas nunca tive a presença de Deus tão forte quando eu estive lá, meus queridos irmãos. Porque Deus, o seu Filho Jesus Cristo, Ele passou por lá, meus queridos irmãos. O lago, no mundo inteiro, mais baixo do que o nível do mar, ele tem apenas, meus queridos irmãos, ele tem 914 metros abaixo do nível do mar. Mas a Bíblia diz que quando acontecerá este sinal, que o monte vai fender e os dois rios vai correr, um para o oriente e o outro para o sul, um vai para o Mar Grande e o outro vai para o Mar Morto, para dar vida, meus queridos irmãos. Então tem dois significados nesta palavra: vida, que Jesus Cristo é aquele que dá vida a todos quando lhe aceitar, e literalmente falando, vida para o Mar Morto, meus queridos irmãos. É muito importante, é muito gratificante quando nós lemos a Bíblia e procuramos a entender o mistério da palavra de Deus. Tem crente que diz assim: eu não gosto do Apocalipse, livro escatológico não é para mim. É crente preguiçoso que não tem o prazer de ler, de pesquisar, de entender o mistério de Deus,
ponto turístico. E lá, quando todos estavam na reunião, eu sempre saía olhando alguma coisa e me deparei debaixo de um grande pé de tâmara e fiquei ali olhando de um lado para o outro no chão. Então eu vi uma pequena pedra, uma pedra muito bonita. Eu fui lá, apanhei aquela pedra e trouxe para uma irmã que congrega nesta igreja. Ela não está aqui. Então eu trouxe aquela pedra que ela me pediu: traga-me alguma coisa de Israel para mim. E eu trouxe aquela pedra como sinal, meus queridos irmãos, porque Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Então isso é muito importante. Quando nós passamos uma viagem e vemos a palavra de Deus se cumprir nas nossas vidas. Quinta-feira que hoje foi outro dia, nós ouvimos uma das irmãs que cantou um hino aqui. E eu me senti muito alegre. A esposa do nosso irmão Aldo estava cantando aquele hino. Eu vim cantar pela primeira vez aquele hino quando eu estava no congresso das irmãs lá em Zurique. Então eu estava 3 dias em congresso lá em Zurique. E aquele irmão, que ele cantou aquele hino. Quando eu estava para essa viagem, alguém me falou assim, um amigo meu me falou: se prepare que você vai trazer uma palavra lá em Zurique. Eu disse: eu não sei onde é português direito, quanto mais o alemão ou inglês. Mas quando eu cheguei lá, para surpresa minha, era uma igreja brasileira, tinha pessoas de outras nações, mas todos que estavam naquela igreja falavam português, meus queridos irmãos. E ali, a encerrar o congresso, nós estávamos no salão superior, acima da igreja, em um jantar. E ali o pastor presidente estava sentado ao meu lado. E eu olhei para ele, e ele estava comendo uma comida brasileira. E eu cheguei para ele, que ele era uma pessoa muito carismática, é um homem muito rico, lá na Suíça. Ele é alemão, mas fora da Suíça, ele trabalha no maior banco financeiro da Suíça. E ele disse a mim: eu casei com uma brasileira, então tinha que aprender os costumes dos brasileiros. Como Deus faz? Deus junta todos. Deus não olha para daquela nação ou de outra nação. Deus vê todos igual. Ele quer trazer salvação para todos quando de aceitar a sua palavra, porque Deus, Ele é fiel. Se as águas chegar pelo joelho, lembre-se que o propósito é oração. Se chegar pelo lombo, é dependência total de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém. Senhor, te abençoe na vida do nosso Samuel, né? Que trouxe uma palavra muito boa nessa noite, né? Glória a Deus. Que a gente pudesse sair a água do joelho do só em oração, né? Porque não é fácil, né? Se chegar aqui no nosso pescoço, nós vamos morrer afogado. Mas como ele diz, se chegar aqui no ombro, nós somos dependentes de Deus, né? Em todas as coisas somos dependentes dele, né? E desde já eu quero agradecer a oportunidade dos irmãos que vieram nessa noite do Senhor, venha recompensar a vida de cada um de vocês que saiu do seu lar para ouvir o Senhor falar através de louvores, através dos testemunhos e através da palavra. Que o Senhor recompense a vida de cada um de vocês e que nós venhamos continuar nesse propósito no nome de Jesus. E já quero retornar ao trabalho para o nosso pastor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Amém, meus irmãos? Onde é que está
água? Está no tornozelo, está no joelho ou está no ombro? Uma notícia boa para o meu cunhado, que lá no Mar Morto ele não vai afundar. Gente, eu quero fazer uma vez da semana aqui. Como hoje é quinta-feira, amanhã nós temos consagração com as irmãs, às 8 da manhã. Consagração com toda a igreja, tá? Sob a direção das irmãs. No sábado nós temos o culto com os jovens na Regional 4 de São João, é isso? No domingo, irmãos, como o pastor já havia cancelado o ensaio da mocidade e também havia cancelado o evangelismo, que seria, né, pastor, o segundo domingo do mês, nós vamos cancelar também a escola dominical, tá, irmãos? Então, no próximo domingo de manhã, você não precisa estar aqui na igreja, mas domingo às 18h45 nós estaremos aqui louvando e adorando o Senhor. A escola dominical, o tema da escola dominical vai para a próxima terça, né, pastor? E aí na próxima terça, os irmãos não vão perder o tema da escola dominical. A lição que seria dada no domingo será dada na terça-feira. Então na terça-feira, você venha para a igreja da sua revista da IBD e todos nós estaremos aqui em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé. Desculpe, eu esqueci. No sábado as irmãs vão sair, a Ana Lúcia falou que 18h45 aqui na igreja, não é isso, Ana Lúcia? As irmãs vão sair todas daqui e estarão cooperando ali no Madureira do Inopop. Amém, meus irmãos? Antes de encerrar, fazemos a oração para o Senhor Alex Cardoso, esse aqui é o nosso Deus, que é o mestre, a queimadura muito feia. Inclusive, eu tenho um conselho dele. Cafeteira elétrica. O pastor. Ele tirou a cafeteira para tomar um café e ela explodiu no ar. Queimou a coxa. Pastor Queimadura feia. Alex Cardoso, vocês lembram, ele pregou aqui há um tempo atrás, né? Homem de Deus, ele estava fazendo café na cafeteira e a cafeteira quebrou na mão dele e o café caiu todo em cima da perna. A queimadura está bem feia, irmãos. Então, vamos apresentar o servo de Deus na mão do Senhor, para que o Senhor possa estender as mãos sobre eles e restaurar ali a perna dele. Eu acho que eu até vi umas fotos aí, tá carne viva a perna dele. Então, não, já estava na casa dele. Quarta-feira passada, não é uma saúde atrasada. E aí ele está pedindo oração para que não venha infecção. Queimadura é complicado. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe se queimou uma vez com a água do café. Um monte de criança em casa, nós éramos 7 irmãos. E ela estava fazendo café, uma criança passou correndo, bateu no fogão e a água voou na barriga dela. Então, queimadura é uma coisa grave, né? A gente que aprende, na empresa a gente faz treinamento de socorro e brigada de incêndio. Existem algumas regras que muitas vezes a gente deixa de atentar para elas, principalmente a gente que tem criança pequena em casa, né? Cozinha não é lugar de criança. Mãe está cozinhando, mãe está fazendo alguma coisa na cozinha, cozinha tem que ser fechada para criança. O que acontece de acidente com criança, cozinha, crianças queimadas, hospital de queimados, tem muita coisa. Então assim, a gente precisa se precaver. Quem protege é Deus, mas Deus deu a sabedoria para a gente utilizar ela, amém? Vamos orar, amém? O pastor Alex tem uma gravata que ele tem um sério problema de saúde. O pastor Alex Cardoso. Sim, o pastor Alex, eu acho que ele tem diabetes, não é isso? Ele tem diabetes descompensada. Então os irmãos sabem que para quem tem diabetes fica mais complicada a questão de ferimento, para recuperação e cicatrização, né? Mas vamos orar que Deus é poderoso para restaurar a vida do servo de Deus, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, obrigado pela Tua presença, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui.
Nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, o teu servo, pastor Alex Cardoso, que sofreu um acidente doméstico. Pai, estende as tuas mãos sobre o teu servo, Pai. O Senhor sabe, Deus, o sofrimento que tem sido aquela queimadura, mas o Senhor é poderoso, Pai, para curar e para restaurar a saúde. Por isso nós te pedimos, Deus, porque cremos em Ti. Estende as tuas mãos sobre o teu servo. Visita ele nesse momento, Senhor, e cura o teu servo. Repreende todo o mal, que não haja, Senhor, nenhuma infecção, e que o teu servo, Senhor, possa ter a saúde restaurada para a honra, para a glória e para a louvor do teu santo nome. Senhor, de igual modo eu te peço que abençoe os teus servos aqui. Nos despede, Senhor, na tua santa paz, Senhor. Nos abençoa para que possamos estar aqui, Senhor, no final de semana, no domingo, Senhor, te louvando e te adorando, Pai. Estende as tuas mãos sobre o teu povo. Nos despede na tua santa paz. Esse é o nosso pedido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém.